Olá, caro aluno, olá, cara aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina de comunicação empresarial. E na aula de hoje nós vamos trabalhar especificamente com documentos. Nós vamos ver aí 4 documentos de escritório. Nós vamos ver a procuração, o atestado, o aviso e o requerimento. Não exatamente nessa mesma ordem. Lembrando de algumas coisas que nós já falamos nas aulas anteriores, quando nós tratamos do assunto ofício. Toda vez que eu vou preparar um documento, ele existe algumas características que são daquele documento. Cada documento tem as suas características e finalidades específicas. Quando você vai construir o seu, você simplesmente segue o modelo e coloca as informações que são necessárias para que o seu documento atinja o público desejado e tenha a finalidade cumprida, ok? Então, nós já vamos aqui para o nosso primeiro documento, que é a procuração. Então, como nós já falamos, hoje nós vamos falar de documentos. Está aí os 4 documentos que nós vamos ver na aula de hoje: procuração, aviso, requerimento e atestado. E nós vamos direto aqui para a procuração. Eu não sei se você já precisou utilizar esse documento ou se pelo menos já viu alguém precisando desse documento. Esse é um documento muito importante que é para a gente ter cuidado ao elaborar e principalmente no que escrever e também, óbvio, principalmente a quem delegar essa procuração ou uma procuração. Por quê? Porque existem algumas coisas que podem causar aí quando a gente cria procurações e não prestamos atenção no que está escrito no documento. A gente vai comentar aí no decorrer da aula. Então, procuração nada mais é que um texto, né, de um instrumento, de um mandato, não confunda com mandado, que o mandado é uma ordem que manda. Aqui é um documento que concede poderes, você concede poderes a pessoas para fazer alguma coisa no seu lugar. Lembra do mandato? Você concede poderes através do seu voto para aquele vereador, para aquele prefeito exercer uma autoridade em seu nome. Então, isso é um mandato. Então, é um documento na qual você concede seus poderes, sua autorização para que alguém faça algo em seu nome. Obviamente, aqui, como está dizendo, é um documento oficial unilateral, porque ele beneficia somente você, somente uma das partes. Nós temos 2 partes nesse documento, que é o outorgante e o outorgado. Outorgante é a pessoa que está concedendo os direitos e outorgado é a pessoa que está recebendo os direitos. Mas as pessoas que estão recebendo os direitos de fazer algo no lugar do outorgante, não é ele o beneficiado. O beneficiado é a pessoa que por algum motivo não pode executar aquela ação naquele momento, está impedida por algum motivo e pede para que alguém o faça no seu lugar. Então, a pessoa que está pedindo para que alguém faça algo no seu lugar é o outorgante. E essa pessoa que vai executar a ação é o outorgado. Olha que palavrinhas bonitas. O dia que vocês tiverem filhos, já tem 2 nomes aí, outorgante e outorgado. Dá até uma dupla sertaneja, não sei. Né? Então, esse documento, ele pode ser, obviamente que nós estamos falando de documento de escritório, ele é escrito, pode ser verbal, só que o verbal ele é bastante incomum. Vou dar um exemplo de situação verbal. Quando você vai pegar emprestado a coisa de alguém, lembra quando você era mais novo e você chegava na casa de alguém e falava assim, olha, meu pai pediu se você não empresta, olha, meu pai pediu se você não empresta. Então você veio fazer aquele, pegar emprestado alguma coisa no nome de quem? Do seu pai. Então isso você recebeu aí uma procuração verbal. Você foi autorizado em fazer alguma coisa através da sua palavra. Hoje, como nós vivemos num mundo assim um pouquinho mais que a confiança não é tanto o ponto alto, né? Nós precisamos de algo escrito. E mesmo escrito, às vezes a gente tem algumas questões que acabam aí confrontando nesse sentido. Nós vamos entrar em alguns detalhes ali na frente. Tá? Algumas questões que a gente precisa ter na mente antes de
realizar a procuração. Primeiramente, é que essa procuração está passando os seus poderes, a sua autoridade de fazer alguma coisa para uma outra pessoa. Então é óbvio que você vai pedir para alguém fazer algo no seu lugar, essa pessoa tem que ser de confiança, porque você está dando carta branca para que essa pessoa vá lá e execute essa função no seu lugar. Então é imprescindível que essa pessoa seja confiável. A finalidade desse documento. Muitas vezes as pessoas não colocam a finalidade. Coloca lá plenos poderes. Mas o que é plenos poderes? Mesmo tendo a procuração de plenos poderes, ela não pode fazer qualquer coisa que ela queira, né? Então, assim, sempre é importante que numa procuração esteja especificado quais são os poderes que você vai delegar para que a outra pessoa faça no seu lugar. E aí você não vai ter dor de cabeça de alguém fazer algo que você não pediu. Nós temos também aí a pública e a particular. O que é a particular? Particular é quando você pega lá uma folha, você pode fazer a próprio punho isso, e escrever o que você quer que a pessoa faça no seu lugar, assinar e beleza, entrega para a pessoa vai lá fazer aquilo que você pediu. O ideal é que seja digitado conforme o modelo que nós vamos ver ali, ok? Então, existe uma necessidade de reconhecer firma nessa particular? Não existe. Porém, é necessário esse reconhecimento de firma para que não cause nenhum problema lá na frente. Porque se alguma coisa for questionada, existe uma firma reconhecida e aquele documento foi reconhecido em algum momento, ok? Então, para que não haja dores de cabeça, você, mesmo sendo particular para algo específico, você pode reconhecer a firma de quem? Reconhecer firma é a assinatura. De quem que você vai reconhecer a assinatura? Da pessoa que está ortogando para você os direitos. Ou seja, aquela pessoa que está pedindo para você fazer alguma coisa, é dessa pessoa que você vai reconhecer a firma. Nós temos a procuração também pública, e essa ela é feita somente lá no tabelionato de notas, que ela não pode ser confeccionada em casa, porque ela envolve alguns procedimentos complexos. Por exemplo, quais procedimentos são esses? As duas pessoas interessadas vão lá e o tabelionato faz essa procuração. E lá, na presença dos dois, eles leem a procuração, dizendo quais são os poderes que uma pessoa está atribuindo à outra, qual é a data de validade, que é um outro tema importante. Inclusive, teve uma situação bem interessante que aconteceu, que um filho e uma mãe foram no tabelionato fazer uma procuração, e no momento de ler, porque daí o tabelião ele precisa ler em voz alta para as duas partes, quais são os itens que o filho estaria assumindo. O que o filho fez? Ele se escondeu atrás da mãe e no momento ele começou a fazer gesto. Não lê essa parte, pula essa parte. A mãe não queria nem ler, ela queria assinar antes, não queria nem ler, mas como foi feito pública, precisaria ser lido na presença dos dois. E a partir do momento que ela escutou o que estava lendo, ela percebeu que o filho estava dando um golpe nela. Olha que interessante. Olha que importante isso. E provavelmente você já ouviu falar de alguns problemas familiares que acontecem por causa desse documento. Alguns filhos se aproveitam da idade avançada dos pais, quando eles já não conseguem exercer algumas atividades, fazem uma procuração como essa, o pai assina sem ler muito, sem saber muito do que se trata, e passa plenos poderes para que o filho venda, compra terras, imóveis no seu nome. E aí os outros irmãos, como é que fica? Fica tudo bravo, isso dá briga em família, às vezes dá até morte. Você já viu algo parecido com isso? Provavelmente você já viu, né? Tem muitos casos disso acontecendo. Isso acontece por quê? Porque o pai passou a procuração, ou quem sabe o filho pediu uma procuração para o pai e o pai assinou. E depois que assinou, não tem o que fazer mais, né? Ah, mas existe um detalhe, e aí a gente vai ver, né? O detalhe que essa procuração não vai ser para o infinito, não vai valer para sempre. Tem a data de validade, por isso que é importante a gente colocar a data de validade ali também.
A procuração pública, quando que ela é utilizada? Quando é coisas mais complexas, quando envolve muito dinheiro, né, com valores acima de 30 salários mínimos, ou seja, doação de imóveis, compra e venda de imóveis, ou providência social, alguma coisa que envolva muito dinheiro. Então, é ideal que se faça a procuração pública, lá no cartório, no tabelionato de notas, e não uma particular. Né? A particular, você pode fazer, por exemplo, eu preciso retirar uma encomenda no correio. É só eu que posso retirar, mas eu não posso nesse momento, então eu faço uma procuração para que alguém, com esse documento, vá lá no correio e retire no meu nome a mercadoria que chegou para mim, ok? Então, a procuração ela não tem prazo de validade, como eu falei, mas você pode estipular até quando que essa procuração pode ficar vigente. Você determina o prazo de validade. Ela pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, é interessante que esteja escrito no documento. Como eu falei ali, eu estou, no exemplo que eu citei anteriormente, de ir no correio. Então, essa procuração tem como finalidade de retirar uma encomenda em meu nome no correio até hoje à tarde. A partir de hoje à tarde, do dia 12, não vale mais. Né? Então é interessante que você possa colocar no documento a data que termina a validade. Né? Cancelamento de uma procuração pode acontecer? Pode acontecer. Para isso precisa fazer um outro documento, né, que se diga que aquela procuração foi cancelada. Então foi feito por escrito também. Então, o mesmo vale para quem recebe os poderes. Então, tem um documento que fala que a procuração foi cancelada. E caso uma das duas pessoas vir a morrer, principalmente o outorgante vir a óbito, a procuração automaticamente ela perde a validade. Né? Então, se tinha um prazo indeterminado para fazer algum serviço, depois que a pessoa morre, não tem mais validade. Se alguém precisa exercer alguma função em nome do falecido, vão ser outros procedimentos que serão adotados, ok? Quem é que pode receber uma procuração ou fazer uma procuração? Bem, todas as pessoas capazes, a gente precisa entender o que é uma pessoa capaz, né? Maiores de 18 anos ou menores emancipados, no gozo de seus direitos civis, poderão fazer uma procuração outorgando poderes para alguém receber poderes como procurador. Por que tem que ser maior de 18 ou emancipado? Porque um menor de 18, ou a pessoa que não é emancipada, ela não tem autorização ainda nenhuma, não tem autoridade nenhuma sobre si. Quem é responsável por ela são os pais. Então, nesse caso, ela não pode dar uma procuração para alguém, um menor de 18 anos, porque ele não é responsável por si, tecnicamente. Então, é outra pessoa que precisa fazer isso. Agora, o maior de 18 anos pode. O menor de 18 anos pode receber uma procuração? Pode. Né? Entre 16 e 18 anos, você pode ser o outorgado. Então, por exemplo, eu, como maior de idade, posso passar uma procuração para um de 17 anos, pedindo que ele faça algo no meu lugar. Ele não pode passar a autoridade dele para mim, porque ele não tem autoridade ainda, porque ele é menor de idade. Mas eu, que sou maior de idade, eu posso autorizar a ele que ele faça algo no meu lugar, desde que ele tenha capacidade para aquilo. E aí vai entrar aquele detalhe importante, que é a confiança e a finalidade. Né? Vale a pena, quem sabe, deixar alguém de 16 anos fazer uma compra, uma venda de um carro, de um imóvel? Ele sabe o valor, sabe como é que vai tratar? Então, isso a gente tem que ter em mente. A confiabilidade e a finalidade do que vai ser feito. Outra coisa interessante é que servidores públicos, civis e militares em atividade poderão representar o cônjuge ou companheiro em aparência até de segundo grau. Eles não podem representar mais que isso, ok? Vamos para frente aqui. Como fazer a procuração? Bom, aqui nós temos exatamente todos os itens que precisam constar na procuração e depois a gente vai ver o modelinho. Na procuração precisa constar ali a palavra procuração
caixa alta, negrito no centro da folha, ok? Depois, nome, endereço, estado civil, identidade, CPF do outorgante, ou seja, a pessoa que vai conceder os seus poderes. E nome, endereço, estado civil, identidade, CPF do outorgado, a pessoa que vai receber os poderes. Depois, na continuação, os poderes que essa pessoa está recebendo ou que o outorgante está passando, até quando vai ser válido essa procuração, tudo isso vai estar num bloco só de texto, preste atenção. Tudo isso que eu falei até agora, com exceção do título procuração, vai estar num bloco só de texto. Depois nós vamos ter o local e a data e a assinatura do outorgante, que precisa ser reconhecida em cartório quando for preciso, quando for indicado, ok? Agora eu vou mostrar um modelinho aqui, ó. E percebam que neste modelinho, ele não está no Word, depois eu vou mostrar no Word, ok? Então eu tenho aqui o eu, vírgula, o meu nome. O que está em vermelho eu não vou colocar, eu simplesmente vou alterar ali e colocar a informação. Então eu, Joel Soriano Muniz, brasileiro, e vou colocando as informações, identidade número tal, CPF número tal, residente na rua, endereço completo, nomeio e constituo o meu bastante procurador. Por que bastante procurador? Porque essa pessoa que vai receber os poderes que eu estou passando é o que basta, é suficiente para fazer aquilo que eu estou pedindo que ele faça. Não precisa mais ninguém ajudar ele. Ok? Não precisa mais ninguém. E aí eu digo o nome da pessoa, nacionalidade da pessoa, estado civil, identidade, CPF, endereço. O que a pessoa vai fazer? E aí esse que está em vermelho, repito, não entra no texto. É só para indicar a informação que você vai colocar. Tá? Ele vai precisar buscar alguma coisa no correio. Ele vai fazer uma compra de um carro, de um imóvel, não sei. Você vai dizer ali exatamente o que a pessoa vai fazer no seu lugar. E aí embaixo, o presente instrumento tem validade de 2 dias, 3 dias, 2 meses, 1 ano, a quantidade de tempo que você achar necessária para fazer a atividade que você pediu que a pessoa faça. Tá? A contar da data da sua emissão, se antes alguns ou todos os poderes ora conferidos não forem cancelados pelo outorgante ou pela outorgada. Quem é que pode cancelar a procuração? Principalmente a pessoa que pediu. Ele pode cancelar. E se a pessoa falar, não quero mais fazer isso para você, ela pode também falar, ó, desfaz esse negócio aí, desfaz esse documento, né? Mediante comunicação por escrito. Então, aqui nós temos as informações. Vamos ver lá no Word como é que isso ficaria? Vamos lá, então. Ok, agora nós estamos aqui no Word e nós estamos na tela da procuração. É o mesmo texto que a gente tinha visto lá no slide, ok? Só que aqui está de acordo com todas as configurações necessárias para a realização de um documento. Vale ressaltar algumas coisas. Documento de escritório, pessoal, é um documento que você pode ter uma mobilidade, uma flexibilidade em algumas coisas, mas em tese ele é fixo, ok? Você pode na sua empresa alterar alguma coisa, se o modelo da sua empresa permite, mas a base dele é a mesma. Estou falando isso porque talvez eu vou mostrar alguns documentos aqui e depois você encontra, mas eu vi diferente, ok? Então eu estou mostrando a base. Pode ser que alguma coisa seja alterada. Uma coisa que é muito alterada é isso aqui, ó, título. Documento de escritório, conforme diz, né, a ABNT, é letra 12. Mas, professor, é título, eu quero colocar um título grande, pisca-pisca, de cor chamativa. Não, não existe isso. É fonte 12, negrito, centralizado. É a única coisa que vai chamar atenção para o título, é isso. É negrito, caixa alta, centralizado. Nada mais que isso, ok? Ah, professor, mas lá eu já vi documento diferente. Obviamente você já viu, porque como eu acabei de falar, existem documentos e existem lugares que acabam fazendo do modo diferente, mas a ABNT diz que todo documento, toda a escrita do documento é
fonte 12, independente se é título ou se é texto, ok? Então aqui eu tenho totalmente configurado aqui a minha procuração. Então eu tenho a procuração no alto da página. Eu tenho aqui um bloco só de texto. Olha só, é um bloco só com as minhas informações, com as informações do meu procurador, ou seja, eu, ortogante, vou dizer aquilo que são as minhas informações, as informações do meu outorgado, as pessoas que eu vou conceder os poderes. Lembrando que aquilo que está em vermelho eu não vou colocar, eu simplesmente vou substituir eu, Joel Soriano Muniz, brasileiro casado. Eu não escrevo nacionalidade, não escrevo na estado civil. Isso eu tiro, ok? Quais os poderes que vai conferir? Então eu tiro essa parte em vermelho, né? Outra coisa que as pessoas fazem também quando vão digitar, esses espaçozinhos que estão ali, essa risquinha, não é para deixar, é para tirar. Você vai substituir essas riscas com as informações. Então, o que vai chegar é um texto corrido, sem risca, sem nada em vermelho, ok? Sem nada em itálico. Então, você vai substituir tudo que está ali em vermelho, em itálico ou a risquinha, pelas informações necessárias. E aí você vai ter o texto pronto da procuração. É as suas informações, as informações de quem está recebendo os poderes, para que vai ser os poderes, o que ele vai poder ser feito, e aí no finalzinho, até quando esse documento vai ser válido, ok? E aí no final você tem Toledo, né, Paraná, 11 de maio de 2020, o espaçozinho da assinatura, não é para estar escrito assinatura com firma reconhecida, é só para ter o espaçozinho, a pessoa vai assinar e o cartório vai reconhecer a firma. Então, é isso que é para ter na procuração. Vou mostrar aqui de forma completa. Ó, vou aumentar aqui a tela. Aí você pode ver a procuração inteira. Esse modelinho aí eu vou deixar para vocês em um Word mesmo. Caso vocês precisarem um dia, vocês podem utilizar isso aí como modelo, ok? Então vai estar indo aí anexo ao vídeo da aula de hoje. Lembrando aqui que eu tenho o parágrafo americano, não é o parágrafo nosso, né? Qual que é a diferença? Parágrafo nosso, ele tem aquele espaçozinho aqui na frente, né, de distanciamento, e aqui o parágrafo americano ele não tem. Qual dos dois é o certo? Qualquer um dos dois, né? Eu não coloquei agora por uma questão de estética, mas eu poderia colocar o parágrafo americano, ou, aliás, já está o parágrafo americano, mas poderia colocar o nosso parágrafo tradicional normalmente, ok? Vamos para o próximo documento, que é o aviso. Muito bem, agora nós vamos falar de aviso. Agora são documentos mais fáceis. Aviso é um documento que tem como finalidade avisar, advertir um indivíduo, um grupo de pessoas ou uma instituição sobre alguma coisa. Também pode ser entendido como um anúncio que tem como objetivo fixar uma informação sobre o assunto de interesse regional ou nacional. É um documento escrito por meio das quais empresas e instituições transmitem informações, ordens, convites, notificações a empregados, ou seja, da própria empresa, ou a terceiros com quem elas têm interesse em comum. É muito comum esse documento quando você passa lá no mural da empresa. Tem lá um mural e tem algumas folhinhas e algumas delas são avisos. A partir de hoje, a hora que você passar pelo mural, você olha e vê se a estrutura desse aviso está de acordo com aquilo que a gente vai ver aqui. Outra coisa interessante, porque o aviso, né, ele pode variar, né, ele pode ter alguma flutuação de algumas características, mas em geral, as características que eu vou falar aqui, elas deveriam estar presentes em todos os avisos, ok? Que tipos de avisos? São vários tipos que existem, dependendo dos órgãos, das instituições e das finalidades. Nós temos aviso prévio, aviso de interrupção de energia elétrica, aviso de licitação de férias, de expediente especial, de edital. Aviso prévio, quem sabe, é uma das coisas que a gente mais ouve falar por aí, né? E aí você tem aqueles avisos que acontecem no dia a dia. Aviso que no dia de amanhã vai ser feriado, que é feriado
ninguém vai trabalhar, ou que vai trabalhar mesmo assim com pagamento de 100%. Então, dependendo da ocasião, dependendo do motivo, vão ser informados através de avisos, que são avisos de situações do cotidiano, que pode estar colado no mural, no elevador, avisando sobre as pessoas, sobre o interesse de algumas coisas que as pessoas que vão passar ali na frente vão ter acesso. Como fazer o aviso? Novamente, a gente tem aí alguns elementos. Primeiro elemento, o aviso centralizado, negrito, letra maiúscula, caixa alta no centro da página. E ele pode ter um complemento. Qual que é esse? Aviso de férias, aviso prévio. Então, nesse título pode estar complementando alguma coisa. A quem se destina esse aviso? É aviso aos funcionários, às pessoas da comunidade, aos alunos, não sei, depende do tipo de aviso. O texto com uma exposição detalhada da matéria, que é objeto da divulgação, e quando a gente fala detalhada, não quer dizer que tem que falar tintim por tintim, porque tem que ser objetiva também. Um fechamento simples, que dependendo do aviso pode ser dispensado. Local e data centralizado, veja que até agora as outras estavam ali alinhadas à direita, quando não se diz nada é porque está alinhado à esquerda, aliás, alinhado à esquerda, e aqui local e data está centralizado. O nome do emitente, ou seja, da pessoa que fez o aviso, e também o seu respectivo cargo, porque se ele está avisando é porque ele tem uma situação aí em um cargo que possibilita dele fazer esse aviso. Então eu tenho aqui um aviso que serve para vocês também, aviso centralizado aos estudantes do curso de Assistência Administrativa do Senai Toledo. O professor Joel Soranis, da disciplina de Comunicação Empresarial do curso de Assistência Administrativa do Senai da Unidade de Toledo, relembra a todos os estudantes a importância de realizarem e entregar nas datas fixadas todas as atividades propostas por ele. Atenciosamente, esse é o fecho, Toledo, 11 de maio de 2020. Veja que aqui eu não coloquei centralizado, porque aqui não está no Word. Depois, na hora que tiver no Word, a gente vai colocar certinho lá. O nome e o cargo. Então, o que eu tenho? Eu tenho o título, a quem se destina, o texto. Percebam aqui que esse texto está no parágrafo americano. O que é o parágrafo americano? É o parágrafo que começa quadradinho no começo da página. Não tem aquele distanciamento da primeira linha. O fecho, atenciosamente, a data e o local e a linhazinha para assinatura com o nome e a função embaixo, ok? Vamos lá no Word ver como é que fica? Muito bem, nós temos aqui o aviso agora, Lembrando que nós já falamos, aviso, caixa alta, negrito, 12, não mais que isso. Tem gente que vai escrever um aviso, escreve aviso assim na folha toda. A única coisa que ele consegue ler na folha é aviso. É óbvio que se você vai colocar no mural, precisa chamar a atenção das pessoas que estão passando o local, tudo bem. Mas num documento que vai ser entregue em mãos, não existe essa necessidade, ok? A quem se destina o aviso? Aos estudantes do curso de Assistência Administrativa do Senai Toledo. Então, aí tem o aviso que nós já vimos aí no texto, que vocês também têm que lembrar. Novamente, eu tenho um parágrafo aqui americano. Professor, se eu quisesse fazer um parágrafo normal, eu tenho que ficar dando espaciozinho aqui até dar lá uma distância correta? Não, basta eu vir aqui dar um tab, um toquezinho só, eu movimento toda a minha linha para direita, de forma que tenha aquela distância de 1,25. O tab, ou vai estar escrito tab, ou vai ter uma setinha para a direita ou para a esquerda. Atenciosamente, vírgula, lembra que a data tinha que estar centralizado, aqui já está centralizado, o nome da pessoa que está realizando o aviso e a profissão. Então, aqui nós vamos ver também esse aviso por completo. E, novamente, nós vamos aqui possibilitar uma cópia desse documento para que você tenha em mãos e assim que você precisar, você simplesmente use esse modelo. Maioria dos documentos que você usa no dia a dia, aí no escritório ou na empresa, você já tem os modelos salvos no computador.
E é justamente isso. Você pega o modelinho, altera as informações e salva a nova parte. Muito fácil. Vamos para o próximo documento? Próximo documento que a gente vai trabalhar é o requerimento. O requerimento, o nome já diz, né? Requerimento é um documento utilizado para obter um bem, um direito, uma declaração de uma autoridade pública. O requerimento é uma petição dirigida a uma entidade oficial, um organismo, uma instituição, através da qual se solicita a satisfação de uma necessidade ou de um interesse pessoal. A gente tem dois tipos aí de requerimentos, o simples e o complexo. Vamos ver o que é o simples e o complexo. O simples é quando eu consigo escrever tudo o que eu preciso num parágrafo só, de forma sucinta, impessoal, né? Devido à formalidade do documento, um parágrafo único é um requerimento simples. Um requerimento complexo é quando se tem necessidade de abordar vários pontos de vista através de uma lógica de ideias, articulação, e aí vai vir a argumentação, e aí eu preciso de mais parágrafos. Lembrando que tem que seguir uma ordem cronológica dos fatos de forma clara e objetiva, de causa e efeito, para que esse requerimento seja compreendido pela pessoa que vai estar recebendo esse documento também, ok? Como fazer o documento? Não é muito diferente do aviso. Você tem a palavra requerimento centralizado, caixa alta, letra maiúscula em negrito no centro da página. Você tem o destinatário do requerimento, para quem que você está enviando, para quem que você está pedindo alguma coisa. E aí pode ter a função da pessoa também. A comunicação escrita em si, que é aquilo que você precisa. E interessante que você tem na comunicação duas partes, a exposição e a solicitação. A exposição é a que você vai informar as suas informações. Você está querendo alguma coisa, mas quem é você? Quais são as suas informações? Então, você vai colocar na exposição as informações do requerente, porque é você se expor. Você está se expondo, dizendo quem é você. Depois disso, você tem a solicitação, vai sempre se iniciar com solicita ou vem requerer. 2 pontos. Né? Você tem as suas informações, solicita ou vem requerer, 2 pontos. E aí você vai colocar aquilo que você deseja, que é o objeto do seu requerimento. Né? No final, como fecho, você não vai colocar lá atenciosamente, você coloca simplesmente pede diferimento. Esse é o fecho. Local e data, novamente, como nós já fizemos nos outros documentos. Nome do requerente, e agora é o teu nome, porque é você que está pedindo alguma coisa, que vai estar lá centralizado, ok? Vamos ver na prática como é que fica? Requerimento, caixa alta, lembrando que aqui não está seguindo as configurações do Word, porque eu estou aqui num slide do PowerPoint, depois nós vamos lá ver no Word. Então eu tenho lá requerimento, para quem? A Secretaria do Senai da Unidade de Toledo. Eu estou requerendo alguma coisa a alguma instituição, e essa instituição, neste caso, é feminina. Então, eu tenho que usar o acraseado. Lembra que nem no ofício, né? O ofício é destinado a alguém. Se fosse masculino, se fosse colégio, seria ao Colégio Estadual Cecília Meireles. Né? Tudo que está em preto fica igual, mas você vai ver que tem pouca coisa em preto, porque tudo no requerimento vai ser moldado de acordo com aquilo que você precisa escrever. Onde você se expõe? No que está em vermelho. José Alberto Gemelo, brasileiro, casado, torneiro mecânico, ou seja, nome, nacionalidade. Nós temos aí o estado civil e a profissão, escrito no CPF sobre o número e no RG sobre o número, né? E aí, concluinte do curso eletricista predial do ano tal. Então, tudo isso são informações da pessoa, ela está se expondo. Vem requerer ou solicita, 2 pontos. Lembra que nós falamos que vem requerer ou solicita, vai aparecer em caixa alta depois 2 pontos? Então, tá ali, vem requerer. O que ele vem requerer? Segunda via do diploma do supracitado curso. Supracitado, porque ele já mencionou antes. Qual é o curso? Já está lá, ó, eletricista predial do ano tal, período tal, turma tal. Por que ele quer esse diploma?
Você não precisa especificar isso no requerimento, mas por bem ele achou dizer que ele precisa de uma segunda via desse diploma, porque a primeira via foi perdida numa enchente, coisa que não é assim uma coisa tão extravagante de acontecer. Às vezes pode a gente perder um documento, ou por roubo, ou por algum fator de incêndio, enchente, coisa e tal. Ok? Só não vale dizer que o gato comeu, porque essa já é batida, né? Pede deferimento, a data e o nome da pessoa que está requerindo aquele documento. Lembrando, então, que é sempre uma pessoa ou uma instituição requerendo algo a uma instituição. Sempre a pessoa que recebe o documento é uma instituição, é um órgão, ok? A pessoa que vai pedir pode ser particular. Você pode ir lá, por exemplo, requerer, por exemplo, o seu histórico na universidade, se você não recebeu ele ainda. Quando você vai requerer, você vai lá no protocolo, protocola e aí faz um requerimento. Normalmente, nesses casos, existe um modelinho que eles usam lá. Você não precisa levar um pronto como esse. Eles já têm um, você só preenche a mão mesmo e eles fazem o protocolo daquele documento. Vamos ver como que isso aqui fica lá no Word? Vamos lá, então. Ok, agora nós estamos aqui no requerimento, né? Requerimento, a Secretaria do Senai, da Unidade de Toledo, o texto nós já vimos, né? Então a parte em vermelho é a parte que a pessoa está se expondo, dizendo quem ela é, o vem requerer, né? O que ela vai realmente pedir, e a parte que está em verde, o que ela realmente quer, né? Ali em azul eu coloquei o motivo, lembrando que o motivo talvez não é necessário. Nesse caso, a pessoa achou necessário porque ela achou que vou pedir uma segunda via de um diploma de graduação, eles não vão querer dar à toa, então eu tenho que dar uma justificativa plausível para isso. Então eu tenho aí o pede deferimento, ou seja, que seja atendido, né, o que eu estou pedindo, e o deferimento pode ser deferido e não deferido, né? Ou seja, atendido ou não atendido. Então esse deferimento pode ser a favor ou ao contrário. O deferimento vai vir. Se vai ser positivo ou negativo, vai depender da ação de quem tem que julgar e agora. Né? Então vamos ver aqui novamente, por completo, olha lá, ó, requerimento. Novamente nós vamos ter esse documento como base, como modelo para você, caso você precisar. Então esse aqui é um modelinho do requerimento. Veja que eles são bem parecidos, mas cada um tem a sua finalidade e cada um tem as suas características. Não é simplesmente abrir o Word e sair digitando qualquer coisa. Ah, fiz um requerimento, fiz um aviso. Não é assim que funciona, ok? Vamos para o próximo documento agora. E o nosso último documento é o atestado. Lembrando que você vai aprender como faz esse documento, mas você não vai fazer esse documento para você falar que você não pode trabalhar porque você está de atestado, se você mesmo que fez o atestado, né? E nem para faltar na aula. Esse é um documento onde você confirma e assegura a existência ou inexistência de uma situação de direito ou que temos conhecimento referente a alguém ou sobre uma situação. Você vai dizer por escrito, então, afirmar ou negar alguma coisa referente a alguém e dizer, né, você vai assinar e dizer que aquilo é verdade. E quem assinar esse papel tem que se responsabilizar perante a lei que aquilo que está sendo dito naquele papel é verdade. Quanto à sua forma, o atestado pode ser mais ou menos rebuscado mediante a sua finalidade, dependendo da finalidade do atestado. Nós temos atestado de antecedentes criminais, atestados de bons antecedentes, atestado de óbito, médico, que é o mais comum quando a gente usa na empresa, né, ou do dentista, capacidade técnica, atestado de pobreza, são só alguns exemplos. Como fazer também? Não é muito diferente do outro. Agora, lembrando que um atestado, eu já falei que você não vai fornecer para você mesmo. Ele vai precisar, primeira coisa, ele é fornecido por alguém que está numa posição maior de situação ou igual a você, pelo menos naquele momento. Por quê? Eu posso ter dois médicos, mas se eu tenho um doente, o outro que está atendendo o que está doente, então o que está atendendo está numa posição superior, ok? Então, nesse caso, ele é fornecido somente para alguém que ocupa o cargo
superior, é fornecido por alguém que ocupa cargo superior ou igual à pessoa que está pedindo o atestado. O papel do atestado deve conter carimbo ou timbre de identidade, por isso que é importante sempre ter o carimbo. Se é um médico, tem lá o código do médico, tudo certinho, né, para que mostre que realmente aquele papel não é falsificado. E aqui é interessante, porque o atestado ele costuma ser escrito em atendimento à solicitação do interessado. Pergunta para você, todo médico, todo dentista, ele tem o dever de fazer um atestado para você, sim ou não? Já pensou? Ele tem o dever, sim. Só que você precisa pedir. Imagina só, você vai num dentista, né, e está no seu horário de trabalho, você precisa de um atestado para levar no serviço, dizendo que você estava no dentista por algum problema que você teve. O dentista ele não vai adivinhar que você está em horário de trabalho. O médico, da mesma forma, ele não vai adivinhar que é o seu horário de trabalho. Então, você precisa pedir o atestado para ele, para que você leve na empresa. E aí ele vai atestar que você estava ali com ele naquele momento para aquela finalidade. Redação do atestado também é fácil, basta ter a palavra atestado em cima, negrito, caixa alto, centralizado, o texto resumido, a identificação da pessoa que está emitindo esse documento, geralmente com carimbo, né, o nome e o cargo da função de quem está atestando. E importante, geralmente esses documentos, com exceção aí da procuração, mas todos os outros T's, que é o aviso, requerimento e atestados, podem e seria aconselhável estar em um papel timbrado. O que é o papel timbrado? Pode ser ter a logotipo da empresa, do consultório médico, por exemplo, ou ter todas as informações daquela empresa. Então, nós temos aqui um atestado. Olha, veja bem que eu tenho a informação da empresa lá no cabeçalho da folha, lá no alto, né? Lembrando que aqui nós estamos novamente no slide, nós não estamos agora no Word, depois nós vamos para o Word. Nós temos aqui o atestado, caixa alta, negrito, atesto para os devidos fins, que essa parte em preto fica igual, e aí eu vou dizer, tudo isso que está em vermelho é o que eu estou atestando, e isso vai variar de acordo com o que é necessário. O que vai ser atestado? Que ele estava no dentista, que estava no médico, ou aqui nesse caso que ele trabalhou em algum lugar entre um período e outro, que não tinha nada contra essa pessoa, a data e o nome, lá, Joaquim Pedro Silveira, proprietário. Proprietário do quê? Da empresa Tudo Sei Informática. Então, nós temos aqui novamente um atestado. Nós vamos ver isso lá no Word agora, como que fica. Muito bem, então aqui nós já estamos no atestado, e eu estou mostrando de uma vez só o atestado por inteiro. Então, nós temos aqui um papel timbrado, porque eu tenho as informações da empresa. Eu poderia ter uma logo da empresa, eu poderia ter a logo e marca d'água atrás, não é? Como nós vimos lá no ofício, tudo é possível de ser feito. Aqui eu coloquei só as informações da empresa, mas no dia que você tiver uma empresa ou tiver de montar um documento numa folha personalizada, né, você já sabe o que fazer. Informações da empresa e a logotipo, que é importante. Atestado, atesto para os devidos fins que. Então, essa frase, para iniciar, ela é padrão de todos os documentos. Lembrando que aqui está em vermelho, mas no teu texto não vai estar em vermelho, vai estar em preto, dizendo a pessoa o que ela está atestando sobre a pessoa que pediu o atestado. Então, aí você tem a data novamente e a pessoa que está fornecendo o atestado era o proprietário da empresa onde o Falcão Neto, né, trabalhou. Veja bem que são documentos bem simples, ok? Facinho, facinho, facinho. Vai ficar esse modelo também para vocês aí disponível na sequência no vídeo. Muito bem, você já viu aí os 4 documentos. Você já viu também que toda vez que você vai emitir um documento oficial, ele precisa ser de um papel timbrado, como nós já fizemos no ofício. Esse timbre ele pode ser uma logo no canto direito superior ou em marca d'água atrás do
do texto escrito, mas também pode ser as informações, como nós acabamos de ver, da própria empresa. E do jeito que você viu ali, né, naquele último, no atestado, tinha lá as informações da empresa. Como é que faz aquilo aí no Word? Então, é isso que nós vamos ver agora, porque é essa a atividade que você tem que fazer para contar como presença. Uma atividade moleza, moleza, moleza. Só aprender a fazer aquelas caracteres que é colocar as informações no cabeçalho. Muito bem, então nós já falamos do papel timbrado, que ele pode ter a logotipo ali do lado direito ou em algum lugar da página em que a pessoa que vai fazer esse papel, esse layout, achar melhor, né? Pode estar em marca d'água também ou em algum outro lugar. Nós vimos ali no documento de atestado as informações da empresa e neste momento as informações da empresa estavam no cabeçalho do atestado. O que é interessante ter no atestado, está no cabeçalho, porque em todas as páginas, se tiver mais de uma página, todas essas informações vão constar, né, na página, sem atrapalhar o texto, porque é uma informação que vai estar fixa na folha. Como faz isso? Bom, provavelmente você já sabe mexer com o cabeçalho, mas se você não sabe ainda, você pode vir lá no inserir cabeçalho ou simplesmente dar 2 cliques aqui, ó. Nós temos a primeira linha, lembra aquele espaço de 3 centímetros que tem até em cima? Tal? Se você der 2 cliques aqui, ó, ele abriu o cabeçalho automaticamente. Então você consegue escrever ali as informações. Então eu vou escrever aqui, ó, Joel Soriano Muniz. Vamos supor que eu quero colocar uma empresa na minha casa, e a casa é minha, então vou colocar o meu endereço mesmo. Rua Carlos Sbaraini, 8080, número. Opa. Para quem não sabe fazer essa bolinha aqui, ó, que eu estou fazendo aqui perto do número, então você vem lá, fica apertado o Alt e aperta 167. Ele vai aparecer aquela bolinha lá com o número. Então apaguei Alt 167, aparece aquela bolinha que indica o número. Né? E aí eu coloco aqui bairro São Francisco, ok? E aí eu posso colocar o CEP, lembrando que a palavra CEP, ela tem que ser caixa alta, porque ela é uma sigla, né? Código de endereçamento postal, ela precisa estar sendo CEP, não pode estar em minúsculo. 85, a melhor maneira é ter um ponto, né? 915 040, né? E aí Toledo PR, ok? Então aqui eu tenho todas as informações. Eu posso deixar negrito aqui? Posso. Não posso aumentar muita letra aqui, porque senão vai interferir no texto, né? Então eu vou colocar 12 aqui. Então Rua Carlos Sbaraini, número 8082, bairro São Francisco, CEP tal, Toledo, tá. A hora que eu clicar embaixo 2 vezes, olha, ele vai ficar meio cinza, mas eu não consigo chegar lá em cima, ó. Se eu ficar só apertando para cima, ele não vai entrar, ele só vai entrar aqui no cabeçalho se eu clicar 2 vezes dentro do cabeçalho. Então é importante isso, ok? Qual que é a atividade, então? A atividade é justamente fazer isso aí. Você vai abrir o seu Word e vai criar um cabeçalho com o quê? Com o seu nome e seu endereço completo, nome da rua, número, bairro, CEP e cidade. Todas essas informações serão importantes porque nós vamos usar essas informações em um outro documento lá na frente. Então, para ganhar a presença da aula de hoje, o que você vai fazer? Simplesmente fazer um cabeçalho com as suas informações, igual eu fiz aqui, com todas elas, nome, rua, número, bairro, CEP e cidade. Nenhuma delas pode faltar,
Professor, eu não sei o nome do meu bairro. É só procurar. Não sei o número da casa, não sei o nome da rua. Vamos se informar. Não sei o CEP. Olha no talão de luz que chega na tua casa que tem lá, no talão de água que tem lá. Então, todas essas informações precisam estar na atividade que você vai enviar por e-mail para mim. Qual é o meu e-mail? joel.italia@hotmail.com, ok? E aí você envia para mim esse cabeçalho e você vai ter a presença da aula de hoje. Moleza, 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 né? Então, no mais é isso e vamos para o encerramento. E finalmente chegamos ao término da nossa 8ª aula. Você já viu os 4 documentos. Você pode procurar outras informações sobre eles aí na internet, outras coisas interessantes também, porque a gente tratou somente dos aspectos básicos de como montar e das suas finalidades. Muitas outras coisas poderiam ser ditas. Obviamente, o tempo aqui não nos permite, por ser uma videoaula. Quem sabe em sala nós podemos aprofundar um pouquinho mais esses conteúdos. Provavelmente você já utilizou um desses documentos que nós acabamos de ver hoje. E, enfim, você tem a atividade. Essa atividade você vai mandar no e-mail e vai ter a sua presença. No mais, é isso aí. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa 9ª aula. Até mais!